Ernest Hemingway, Paris é uma festa. Capítulo 7. O fim de um passatempo. Fomos juntos às corridas muitas vezes mais naquele ano como em outros, depois de meu trabalho matinal. Hadley divertia-se com isso, e às vezes chegava até a adorar. Mas não era como a escalada das campinas nas altas montanhas que se erguiam acima da última floresta, nem como as noites quando regressávamos ao chalé, nem como escalar com Tink, nosso melhor amigo, as altas montanhas de um desfiladeiro e descobrir novas paisagens. Na realidade, não se tratava das corridas propriamente. O que fazíamos era jogar nos cavalos. Nós chamávamos isso de corridas. Elas nunca se colocaram entre nós. Somente as pessoas é que podiam conseguir isto. Mas por muito tempo estiveram ligadas a nós como um amigo exigente. Eis uma forma generosa de analisá-las. Eu, que era tão severo a respeito das pessoas e de sua capacidade de destruir, tolerava precisamente esse amigo, que era o mais falso, o mais belo, o mais excitante, vicioso e exigente, porque podia ser fonte de lucros. Torná-lo lucrativo exigia mais ocupação do que um trabalho em tempo integral, e eu não tinha tempo para isso. Mas o justificava perante mim mesmo porque o usava em meus contos, mesmo que no final das contas, quando perdi tudo o que tinha escrito, sobrasse apenas um conto sobre corridas, que se salvou porque tinha sido remetido pelo correio. Eu estava cada vez mais indo sozinho às corridas e me deixava dominar por elas. Na temporada, quando podia, frequentava 2 prados, Auteuil e Enghien. Era trabalho em regime de tempo integral, pois procurava apostar com inteligência, e não é assim que se ganha dinheiro. Essa maneira era apenas teórica, e se funcionasse, bastaria comprar um jornal e estudar as barbadas. Na prática, era necessário assistir a uma corrida de obstáculos do alto das tribunas, em Auteuil. Subir rapidamente as escadas para ver como se comportava cada cavalo. Estudar o cavalo que podia ter ganho e não ganhou. Descobrir por que não fizera o que poderia ou deveria ter feito. Era preciso observar as cotações e as variações dos handicaps, todas as vezes que um cavalo em que se estava apostando iniciava uma corrida. Era importante saber como se comportara nos treinos e, finalmente, quando é que seu proprietário exigiria tudo dele. Era sempre possível que fosse derrotado mesmo nessa ocasião, mas quem estivesse por dentro deveria saber precisamente quais eram suas chances. Dava uma trabalheira danada, mas era bonito assistir. Toda vez que havia programa em Auteuil, as corridas honestas dos grandes cavalos. Com o tempo, acabava-se conhecendo as raias tão bem como qualquer outro lugar que nos fosse extremamente familiar. Por fim, conhecia-se também muita gente, jockeys, treinadores e proprietários, cavalos demais e outras coisas também demais. Em princípio, eu só apostava quando tinha um cavalo que justificasse a aposta, mas às vezes descobria cavalos nos quais ninguém acreditava, exceto seus treinadores e jockeys, cavalos que ganhavam corrida após corrida, enquanto eu ia apostando neles. Parei de jogar, finalmente, porque me tomava tempo demais e eu estava ficando totalmente envolvido. Sabia de tudo o que se passava em Enghien e também nas pistas de corrida sem obstáculos. Quando decidi abandonar os hipódromos, fiquei a um só tempo alegre e com uma sensação de vazio. Já sabia, então, que qualquer coisa, boa ou má, deixa um vazio quando acaba. Se é má, o vazio se enche por si mesmo. Se é boa, só se poderá enchê-lo encontrando alguma coisa melhor. Devolvi o capital das corridas à conta dos fundos gerais e senti-me aliviado e de bem com minha consciência.
No dia em que renunciei às corridas, atravessei para o outro lado do rio e encontrei meu amigo Mike Ward, à sua mesa no departamento de viagens do Guarantee Trust, que ficava então na esquina da Rue des Italiens com o Boulevard des Italiens. Depositei o capital das corridas, mas não revelei esse fato a ninguém. Não anotei o depósito no livro de cheques, embora o conservasse de cabeça. Você quer almoçar comigo? Perguntei a Mike. Claro, garoto. Mas o que é que há com você? Não vai ao Prado hoje? Não. Almoçamos na Square Louvois, num bistrô muito bom, modesto, mas que servia um maravilhoso vinho branco. Do outro lado da praça ficava a Biblioteca Nacional. Você não tem ido muito às corridas, não é, Mike? Disse eu. Não. Faz tempo que não vou. Por que você se afastou delas? Não sei, disse Mike. Isso é, creio que sei. Tudo aquilo em que se precisa apostar para ter emoções não vale a pena ver. E você nunca mais foi até lá? Às vezes vou, quando há uma grande corrida, uma corrida com grandes cavalos. Espalhamos patê no gostoso pão do bistrô e bebemos o vinho branco. Mas você não perdia uma, não é, Mike? Oh, eu era um fanático pelas corridas. O que é que você conhece que seja melhor do que elas? Corridas de bicicleta. No duro? É. E se você não tem que apostar nelas, você verá. Os hipódromos tomam um bocado de tempo da gente. Tempo demais. Tomam todo o nosso tempo. E não gosto daquela gente. Pois eu estava muito interessado. Sei disso. Saiu liso? Não. Pelo contrário, estava até ganhando. Boa coisa parar nessa hora, disse Mike. Foi exatamente o que fiz. Sei que é duro, mas aguente firme, meu caro. Um dia desses iremos às corridas de bicicleta. Era algo de novo e lindo, que eu mal conhecia. Mas a revelação não se deu imediatamente. Isso aconteceu mais tarde e se transformou numa parte importante de nossas vidas quando conquistamos a primeira parte de Paris. Mas por muito tempo ainda, bastava-nos voltar à nossa parte de Paris, longe dos prados, apostando em nossa própria vida, no nosso trabalho e nos pintores que conhecíamos sem tentar a sorte no jogo, embora lhe dessemos outro nome qualquer. Principiei muitos contos sobre corridas de bicicleta, mas jamais escrevi um que fosse tão bom quanto as próprias corridas, sejam elas realizadas em pistas cobertas, externas ou em estradas. Mas um dia irei ao Vélodrome d'Hiver e conseguirei captar a luz enfumaçada de suas tardes, sua pista inclinada de madeira, o som sibilante que os pneus faziam quando os corredores passavam, o esforço e a tática com que eles subiam e mergulhavam, todos integrados fisicamente nas suas máquinas. Retratarei a magia do demi-fond, o barulho das motocicletas pilotadas pelos entraîneurs, que usavam pesados capacetes de proteção e se inclinavam para trás em suas volumosas roupas de couro, rebocando os cilindros que controlavam as partidas, e cuja função era abrigar da resistência do ar os corredores que vinham logo atrás, os próprios corredores, com seus capacetes de proteção mais leves, curvados sobre os guidões, as pernas pedalando as enormes engrenagens traseiras e as pequenas rodas dianteiras quase tocando o cilindro atrás da máquina que lhes dava abrigo. Os desafios, que eram mais excitantes do que qualquer outra coisa, o rugido das motocicletas e os corredores cotovelo a cotovelo e roda a roda, para cima, para baixo, em torno da pista, numa velocidade mortal, até que um, não aguentando a marcha, caísse do pelotão e se chocasse contra a sólida muralha de ar de que tinha sido protegido até então. Havia programas de grupos, com 2 horas de duração, com uma série eliminatória para encher a tarde, as provas de velocidade pura, com um só homem correndo durante 1 hora, rigorosamente cronometrada, as corridas de 100 quilômetros,
terrivelmente perigosas e belas, realizadas na inclinadíssima pista de madeira de 500 metros do Stade Buffalo, o velódromo ao ar livre de Montrouge, onde corriam atrás de grandes motocicletas. Lembro-me de Linard, o grande campeão belga, que era chamado Le Sioux por causa de seu perfil, abaixando a cabeça para sugar cherry brandy por um tubo de borracha ligado a uma bolsa de água quente que trazia escondida debaixo da camisa, pois precisava de combustível perto do fim da corrida, quando aumentava sua velocidade selvagem. Lembro-me dos campeonatos da França, travados na pista de cimento de 660 metros do Parc des Princes, perto de Auteuil, a mais traiçoeira de todas, onde vimos cair o grande corredor Ganaí e ouvimos seu crânio quebrar-se dentro do capacete de proteção, como um ovo cozido que alguém estalasse contra uma pedra num piquenique. Um dia escreverei sobre o estanho mundo das maratonas de 6 dias e as maravilhas das corridas de estrada nas montanhas. O francês é a única língua em que essas coisas têm sido escritas adequadamente, pois os termos técnicos são todos franceses, e isso é que torna difícil escrever sobre elas. Mike tinha razão. Não é necessário apostar. Mas tudo isso pertence a outros tempos em Paris. Até a próxima.